Começando mais um Falazada, oferecimento B-Rap, de novo. Hoje Mais com uma um. convidada muito especial. Hoje a gente está recebendo a Rafa, que já falou aqui nos bastidores que o Falazada vale 100 milhões. Já fez nosso valuation. Fez nosso valuation aqui. Quem tiver Aprovado. interesse. Quem tiver interesse aí, chama no direct. Isso mesmo, galera. Ô, Rafa, prazer recebê-la aqui. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa parte de fusão de empresas, compra, venda. Saber essa questão Startups. de startups, se é mito quando a pessoa está vendendo a empresa. É só porque está falindo, se não é, como que é. E que você se apresente aí, Rafa. Como começou essa história toda? Beleza. Primeiramente, obrigada aí pelo espaço, pessoal, por estar trazendo um tema tão interessante e, primeiramente, tão inovador, né? Que quando a gente fala de fusão, aquisição, é algo que a gente pensa que só grandes empresas têm acesso a isso. E no bate-papo aqui vocês vão ver que é algo mais comum do que a gente está imaginando e algo que tem que ser cada vez mais pulverizado, algo cada vez mais mistificado, né? Desmistificado, na verdade, porque não é esse bicho de 7 cabeças igual a gente imagina. E, na verdade, a gente vai começar a entender como que as coisas são utilizadas e têm que ser adaptadas e adequadas para o pequeno e médio mercado e também para as startups, que são uma tendência de modelos de negócio e que são reversíveis hoje para modelos econômicos, né, que vão ser aplicados para o novo mundo que a gente está vivendo. Uhum. Mas, basicamente, é isso. Parabéns pelo propósito que vocês estão trazendo, por estar trazendo temas tão legais, de uma maneira tão descontraída, de uma maneira tão leve. Eu acho que é bem isso que a gente tem que compartilhar aí com a galera e trazer temas inovadores mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. E onde que despertou o seu interesse assim, para essa área? Como que começou? O meu caso com fusões e aquisições de empresa, na verdade, ele é da década de 1970. Não é bem quando eu nasci, mas o meu pai era um empreendedor. Eu sou natural de Congonhas, uma cidade aqui de Minas Gerais. É bom falar porque Falazada, pelo que eu vi, né, é um podcast nacional, então o pessoal entender que é uma cidadezinha do interior de Minas. E meu pai comprou um restaurante em operação, que chamava Restaurante Riviera. Ele já era meio empreendedor, não gostava muito de estudar, e tinha sido um restaurante aberto há uns 10 anos, e esse cara queria vender. Um cara já tinha uns 60 anos de idade, meu pai tinha 27 anos na época, e o cara comentou com ele, falou assim: ô Vitinho, eu quero vender, tô cansado e tal. E meu pai, com 27 anos, no ápice da energia, comprou esse restaurante e ficou empreendendo por 35 anos. Eu achava aquilo super legal. Tipo, quando eu ia perguntar ao meu pai, tipo, pai, você era cozinheiro, por que você fazia aquilo? Muito pequena. Meu pai tá assim, não, eu comprei. Falei, nossa, que legal. E sempre gostei muito do comércio. Embora minha mãe seja professora, minha mãe sempre incentivou muito o estudo. E o que despertou o interesse dele num restaurante? Ele te falou isso? Ele era comerciantaço. Ele Qualquer só coisa queria que era um empreender. comércio. Ele era vendedor. Vendedor. O que fosse para vender, ele ia vender. E ele viu aquilo como uma oportunidade. Então, ele falou assim, olha, eu economizei muito tempo porque já estava pronto, já tinha cliente, já tinha ponto. Então, eu já entrei vendendo. Então, assim, mesmo naquele linguajar muito simples que ele trouxe, hoje faz todo sentido quando a gente traz isso para o mercado de fusões e aquisições. Dá para ficar muito claro, né, como que aquele ato que ele cometeu na década de 70, numa atitude muito assim, amadora, é algo que, se a gente trouxer para 2022, a gente começa a ver que precisa realmente ser feito com profissionalismo, né? E aquilo me marcou muito e eu sempre trabalhei muito com ele. Então, desde 4 anos de idade que eu ajudava ele no restaurante. Me lembro que em 1994... muitos talvez não se lembram, mas foi uma época que o Brasil estava passando por uma mudança de real, RV e cruzados. E meu pai tinha 4 caixas, porque não tinha cartão de crédito na época, né? Então você tinha que fazer várias conversões. E aquilo, a parte financeira, começou a tocar muito em mim. Sim. Falei, nó, que doido, tipo, dinheiro. Tipo, aqui você pega o caixa de dólar, meu pai tá assim, aperta esse botão e se vier o RV... Porque às vezes o cara dava dólar e você tinha que dar o troco em um RV, porque o cliente queria aquilo, né? Ele falava freguês. Ele tá assim, se o freguês quiser o troco em dólar, mas ele tá te dando o real ou o RV, para você entender o que é um comércio. E eu cresci naquela, tipo assim, nó, que doido, que massa. E foi super legal, porque eu cresci com aquela coisa do comércio muito latente. Vim para Lafayette, estudei, formei no 3º ano, e foi justamente num momento pessoal que os meus pais separaram com 18 anos. E meu sonho era ter feito economia. Eu falei, nossa, vou ser uma economista foda, porque eu sempre gostei. E meu pai, tipo assim, uma pessoa muito pão dura, muito comerciante, cara, tipo assim, cada centavo meu pai segurava, Contado. né? Aí meu pai tá assim, não, Rafa, que bom, economia tem Lafayette. Eu falei,
puta merda, eu não quero ficar em Lafayette. Meus pais estão divorciando, mano. Eu não vou ficar nessa loucura. Aí eu falei assim, pai, meu sonho é fazer engenharia de controle e automação. Só tem em São Paulo ou em BH. Porque era o jeito, tipo assim, de eu sair de perto daquela confusão. Sim. E eu tinha que estudar, tipo... Mas por que você falou engenharia de controle e automação? Porque qualquer coisa que tinha em Lafayette, meu pai ia me obrigar a ficar aqui porque era mais barato. Aí você pesquisou e viu que esse não tinha. Eu falei assim, eu já gostava de exatas, né? Aí eu falei, não tinha na época... é mais próximo que não tem. O que é mais próximo que eu vou gostar do curso que não tem? Curtia mecânica tinha aqui, curtia engenharia elétrica tinha aqui. Falei, tinha economia, administração, contábeis, tinha aqui. Eu falei, tem que ser algo que não tenha. Falei, pai, é isso. Meu pai, controle de automação. Eu tô assim, pai, é isso. Profissão do futuro. Vai ter sucesso, vai prosperar. Então, foi o jeito que eu consegui meio que sair. E não entendi muito bem. Tipo assim, um curso muito complexo, muito difícil. Hoje eu vejo por que o curso faz sentido, porque veio a calhar com essa parte. E aí, só para vocês entenderem. Aí eu fiquei no curso meio boiando, assim, até o 7º período. Porque é muito complexo, é um curso muito abstrato, muito número, muita coisa. Faço ideia. Bem viagem. E beleza, aí um belo dia falei assim, eu vou desistir disso daqui e tal. Falei, nossa, vai ser meio frustrante, né? Meu pai investiu uma grana e tal. Mas eu falei, aí um amigo meu falou assim, Rafa, você é vendedora, mas precisa de um engenheiro comercial. Falei, nossa, é mesmo, eu nunca parei para pensar que precisa de um engenheiro para vender. Falei, vou tentar alguma coisa então para tentar engenharia comercial. Tinha feito o intercâmbio. Fui para a Austrália, lavei prato, estudei, voltei, consegui um trainee na Siemens. Tava super de boa na Siemens, felizinha. Falei, às vezes é isso. Na área de automação. De automação mesmo. Falei, às vezes é isso, né? Fui predestinada, vou ser engenheira de automação, meu futuro é esse. Super feliz, já estava no comercial, uma área muito específica da Siemens, que era análises, uma parte analítica da Siemens, de alto forno, mais de parte de controle e tal. Minha mãe super feliz, né? Tipo, professora. Ela faz uns trabalhos bem legais dentro de empresas, tipo siderúrgico, igual a Gerdau, por exemplo. Tem umas coisas bem legais que ela faz. Muito. E era um rolê super complexo, porque a gente colocava sonda em topo de alto forno, dentro de... que mexe com alta temperatura, né? Então, era muito engenharia mesmo. Então, media para ver se o alto forno explodia ou não, se tinha muito oxigênio, se tinha teores diferentes de alguma composição de gás. Porque ou você podia estragar aquela composição ali e quando fosse fazer aquela fundição quebrar ou não sair aquilo que o cliente final comprou, ou até mesmo fazer a explosão do alto forno, né? Ou do refratário que tinha. E eu estava feliz e tal. E aí, na época, eu tinha descoberto o LinkedIn. O LinkedIn hoje, tipo assim, a rede social que eu mais gosto. Me sigam lá em Rafaela Rossi. Você usa muito? Tem 32 mil seguidores. Sério? No LinkedIn, você contrata por lá? LinkedIn todo tudo. Mundo. Nossa, LinkedIn contrato, faço muito. Você sempre faz pelo LinkedIn. Posto muita coisa, curto muita coisa, compartilho. É uma rede muito interessante, mas não é aquela coisa chata, né? Tipo, o pessoal super fica zoando. Tipo, a galera de RH zoa muito, porque é quem curte a rede, mas só que de uma forma muito mais descontraída. Só que a gente tem um rótulozinho assim meio... É mais profissional e tal, não pode ter outras coisas? Não, pelo contrário. O pessoal tem essa visão, eu acho. Né? Isso mesmo. O pessoal tem a visão de ser muito profissional, só que quem tá ali dentro, tipo... Quem tá ativo, na verdade, Quem tá ativo, como que você acha que é? Como que, na verdade, acontece? Vagas, assim, muito boas rolando lá. Quem tiver a fim de mudar de áreas ou buscar novas oportunidades, dê uma olhadinha. Eu tenho um rapaz que trabalhou comigo na época da Gerdau, ele saiu e aí ele contratou uma moça que ficou responsável por, tipo, gerenciar o currículo dele. E aí ela achou uma vaga para ele no LinkedIn. Pelo perfil do LinkedIn dele, ele ficou famosão. Tipo, ele deve ter tipo, uns 10, 15 mil seguidores. Olha que massa. Por isso, porque ela começou a divulgar o perfil dele, e aí ele postava algumas coisas falando de logística e tudo. E aí o cara ficou famoso, arrumou um emprego, tá na Coca-Cola hoje, felizão. Olha que massa. Saber a rede certa e o propósito, né? Do que você tá... Pra que você tá se propondo aquilo, se der... O que você quer e onde que você vai conseguir, né? Mas então tem muita coisa descontraída. Eu sou meio leigo no LinkedIn. Inclusive tem que criar lá, Gui. Eu acho que eu até tenho, massa. mas Nossa. super desatualizado. E a Siemens, por ser global, um dos pré-requisitos de quando você entra é, tipo, faz um LinkedIn. Eu tô assim, nossa, isso era 2011. Eu tô assim, beleza, então fazer esse tal desse LinkedIn, né? Na época era o auge, era o Facebook. Eu tô assim, já tinha, o Orkut tava morrendo, o Facebook tava começando. Eu falei, esse LinkedIn aqui vamos fazer pra
cumprir tabela da contratação, né? Aham. E passou... Tem que ter, vamos fazer. Aí passou, tipo assim, 1 ano, chega uma empresa, chama Sunbelt Business Broker. Eu recebi um invite lá. Somos a maior empresa de compra e venda de empresas do mundo. Achamos seu perfil interessante por ser engenheiro comercial e estamos entrando no Brasil. Você gostaria de fazer parte do processo seletivo para o escritório de Belo Horizonte, que a gente vai abrir 10 filiais no Brasil? Aí eu falei, que viagem, uma empresa que compra e vende empresa. Sabe quando o seu coração treme? Eu falei assim, nossa, gente, tem tanto tempo que eu não sinto isso, né? E na Siemens eu já, tipo assim, ganhando vale alimentação, sabe, chique, vale transporte. Já com uma projeção imensa. Todos os benefícios. Eu falei que não, eu já tô tranquila. Aí eu fui, liguei para minha mãe e falei assim, nossa, mãe, aconteceu isso daqui, uma empresa chamada isso. Ela, Rafaela, sem maluquice, você tá numa empresa, você é engenheira, você tá numa empresa de engenharia. Eu falei assim, não, mãe, claro, eu só tô ligando só para falar mesmo, só para puxar assunto, não é para te dar boa noite aqui, mas para ter um assunto antes do boa noite. Falei, diferente. Falei, ligar pro meu pai também, né? Dar boa noite também. Falei assim, não, pai. E o legal desse negócio aqui é aquele salário que não tem salário fixo, mas que paga comissão alta, pai. Mas não tem salário. Salário zero, tem benefício nenhum seu também. Pai já... Aí meu pai tá assim, Rafa, você quer ficar rica? É isso, porque o salário fixo você vai ganhar 10 mil, 10 mil, 20 mil, 20 mil e acabou. É isso. E acabou. Eu falei assim, não, pai, eu tô pensando nisso tem 3 dias. Tá assim, você tá com 22 anos, você não tem nada para você... Tem tipo muito assim, a perder, não. Não tem um pombo para alimentar. Ele falou assim, não é um passarinho para dar água. Aí ele falou assim, eu no seu lugar eu arriscaria, porque você tem 22, eu arrisquei com 27 e dei certo. Aí eu falei, quer saber? Aí eu falei assim, eu ouvi minha mãe, porque eu não queria ter estudado. Eu fui meio que, por causa desse problema pessoal, que eu ia ficar na zona de guerra, falei, eu vou aproveitar e vou. Mas por mim, eu já teria ficado para empreender desde nova. E fui. E aí eu comecei a entender o que era uma avaliação de empresa, eu comecei a entender o que era uma compra e venda de empresa. E aí você entra num universo, além de muito novo, um universo muito dinâmico. E o que você descobre, além disso, é uma coisa assim, extremamente rica, que a gente aprende isso de uma forma muito sutil, que quanto mais pessoas você, né, que não importa o que você sabe, sim quem você conhece, que você acha que é jargão, mas que realmente isso que é o rico, né, de qualquer coisa. O network é algo realmente que ele faz muita diferença. E é um tipo de profissão que ele te promove isso, porque a cada dia você conhece uma pessoa diferente, que a cada dia também está crescendo como profissional, como pessoa, como empresa, e você começa a criar aquela rede. E eu falei assim, gente, que rolê massa. Tipo, a base da engenharia trouxe uma bagagem numérica muito grande, e eu comecei só a aprender, lapidar algumas coisas, né? E quando você entrou, você achou meio esquisito? Tipo assim, nossa, mas que coisa aleatória, tipo, o negócio de juntar a empresa. Como que você... Tudo muito novo, porque que eu tinha que ler balanço, eu nunca tinha visto um balanço na minha vida. Eu tinha que ver uma DRE, eu tô assim, o que é DRE? O que é demonstração de resultado, de exercício? Para que demonstra isso? Então, assim, é uma linguagem totalmente diferente dessas empresas. Só que, o que a Sunbelt faz? Por ela ser uma empresa global, ela seleta, né? Ela não quer empresa pequena e médio porte, ela quer trabalhar com comissão grande, ela quer meter comissão de R$1 milhão. E isso que foi essa visão que fez com que a Baico existisse, né? Sim. Porque existe, como todas as cadeias, tem um iceberg onde que você se posiciona. Você quer ficar no filé ou você quer ficar no volume. E como eu vim da consultoria, os consultores, a maioria deles, eles querem um filé, porque você trabalha com pouca coisa, mas quando você vira, você tende a virar algo mais volumoso. E aí comecei a ter isso e muito aprendizado, e na época você não tinha salários, porque até você conseguir fazer uma venda, você fica ali 2, 3 anos até engrenar. E como que funciona? Uma empresa te contratava nessa época, você era consultora, fazia avaliação e tentava vender para outra? Você tinha essa responsabilidade? Isso. Basicamente, a gente começou em 2012, então é uma coisa muito nova ainda para a gente estar falando de coisa de 10 anos atrás, né? Então, imagina, há 10 anos, você falar com uma pessoa que ela quer vender a empresa dela. Que é algo que a gente está trabalhando com talvez o maior patrimônio do empresário.
Então, é algo que você tem que ser muito cuidadoso ao falar isso e muito sensível a entender que são empresas que elas, por mais que sejam empresas de médio para cima, são empresas que não têm nível de formalidade muito adequado para passar por um processo como esse. Que a gente tem que entender de fato o que as empresas têm e não de fato o que elas realmente são demonstradas. Então, um exemplo fácil. O cara compra um carro e faz ali, compra 3 carros, um para a filha, um para a esposa, um para ele, compra apartamento, porque o PJ tem benefícios que são mais atrativos do que a pessoa física, né? Sim. E começa a entupir a empresa de patrimônio da pessoa física. Na hora de vender a empresa, você tem que começar a entender o que vai na venda e o que não vai. Porque senão você superestima uma avaliação que não faz o sentido, né? E vice-versa. Às vezes ele também começa a ter uma atuação muito grande e não começa a colocar aquelas coisas na DRE, por exemplo. Tem um aluguel, o galpão é do cara. Ah, minha empresa é maravilhosa, dá 100 mil de lucro. Mas o galpão do cara custa 30 mil. Dá 70. O cara é um puto engenheiro que desenvolve o negócio todo. Ah, o meu negócio é ótimo, dá 100 mil, mas ele não tira o prolabore dele. Só que se você tira aquela pessoa da atividade dela e precisa substituir... O custo é altíssimo, né? O custo da pessoa dentro do negócio, às vezes, né? Então, todos esses ajustes, eles têm que ser feitos para você ter, de fato, o que é a visão certa da avaliação. Isso você entende no nível racional da grande empresa para a pequena. Só que quando você começa a entender que isso é um padrão, você fala assim, gente, é algo que é altamente aplicável, né? Mas aí você começa a entender todos esses pontos. Mas só respondendo a sua pergunta, então você começa... O que a Sunbelt fez de forma muito inteligente? Ela começou a mandar, na época, cartas super inteligentes, tipo, num papel super caro, um papel super, tipo assim, super pessoal. Tipo assim, olá, Rafaela, tudo bem? Já no nome da empresa. Vi que você é proprietária da Baico, um negócio super pessoal, um negócio. E no final a carta era assinada à mão pelo consultor. Aí o seu negócio está em auge, temos bons compradores interessados em negócios como os seus. Se tiver interessado em vendê-lo agora ou nos próximos 6 meses, entre em contato com a gente. Então, na verdade, não tinha. Mas a verdade era para instigar aquilo. Você fala, pessoa interessada no meu negócio, ela criava ela criava uma demanda que não existisse e a pessoa ligava na curiosidade. Aí você ia explicar que você era uma empresa que trabalhava com intermediação de negócio, que o primeiro passo era uma consultoria para entender a avaliação. Tá. Depois que eu entendesse quanto que valia, eu ia para o mercado para oferecer para esses determinados nomes que eu tinha a venda da empresa. Só que você cobrava a avaliação e você trabalha aqui como se fosse um corretor de imóvel, só que como se fosse um corretor de negócio, né? No ato da venda, você recebe uma comissão. Então, a Sunbelt cresceu no mundo fazendo isso. E a gente foi na formiguinha, e o negócio deu certo. Em 2017, no impeachment da Dilma, a Sunbelt foi embora. Porque ela falou assim, Brasil, país super louco, a presidente acaba de sair. Que doideira que é essa? Aí eles fecharam. Eu ia embora, se eu tivesse opção, eu ia embora. Eles não estavam acostumados, tipo assim. E tinha uma possibilidade muito grande, porque em 2009 o Brasil tinha sido vendido muito bem, né? Tipo, tava no auge do... O Lula tinha vendido um né? negócio O Lula muito vendeu o massa. Brasil muito bem. Isso aí não pode falar, não. Porque ele era bom de vender o Brasil. Não, vendeu bem pra caralho. Tipo, vai na hora de entregar. Só não recebemos. Mas o marketing é isso. Né? Você vende. O Lula é um excelente marqueteiro. Se vai entregar ou não. Isso ele é. E isso foi... Como americano, eles são muito pautados, tipo assim, é meta mesmo. Meta. Deu bem, não deu. Realiza o projeto como prejuízo, parte para o próximo país e vai embora. Mas formaram alguns bons nomes para intermediação de negócio na época, né? E foi justamente aí que vieram esses nomes. Em 2017 eu falei assim, eu não vou voltar para engenharia. Curti. E eu tinha trabalhado, eles chamam de boutiques de M&A, né? Que é... O Alas atrasado toda vez. O último integrante chegou aí, atrasado. Chegou. Desculpe a interrupção aí. Na avaliação nossa, você não coloca que os funcionários... Os 100 milhões é sem ele, né? Sem ele, sem ele. Fala isso. Vamos se entrar ele, vai para 80. Se entrar ele, vai para 80. Vai cair o valor da avaliação. Vai ter depreciação forçada, hein? Depreciação forçada. Aí, ó, já aprendi isso aí agora. Mas aí, quando a Sunbelt tinha vindo embora, eu tinha que procurar... Eles chamam de boutique de M&A, que é a abreviação de Merger and Acquisition, né?
E eu fui procurar uma outra boutique para eu ir, que eu falei, não vou voltar para engenharia, achei esse negócio legal. E aí, mesmo padrão, só vamos trabalhar com operação cara, só os caras que têm grana, só negócio que fatura acima de 50 milhões. Eu falei... É só um adendo. Aí você falou que tipo, demora uns 2 anos para vender. Isso só ganhava comissão. Não, a gente ganhava na avaliação. Por exemplo, tem empresas... a gente vai falar um pouquinho por que as empresas são avaliadas. Aí você vai entender. São fatores muito motivacionais. Atrás de toda pessoa jurídica tem uma pessoa física. Sim. E os fatores que levam a uma empresa a ser avaliada são fatores pessoais, que são cansaço, aposentadoria, mudança geográfica, problemas com o sócio, que a gente chama de cisão, né? Que é uma dissolução de sociedade, mudança geográfica. Pode ser um movimento que está rolando agora que chama partnership. Por exemplo, você tem funcionários muito bons. O cara, por exemplo, vocês que vendem também capital intelectual. Não tem produto na prateleira, mas você vende inteligência, você vende criatividade, você vende tecnologia. Daqui a pouco o cara começa a ficar bom, você fala, pô, como que eu vou perder o cara? Você avalia o seu negócio e você fala assim, cara, eu tô te dando 0,5%, 1% do meu negócio que hoje vale X. Então o cara se torna sócio de algo que ele não investiu. Então a avaliação ela é uma ferramenta que ela é utilizada para 4 cenários. Então, em cima disso que vão ser esses cenários que são motivacionais, vão ter os modelos, que pode ser uma fusão, você se unir a alguém, uma aquisição, que é você ser vendido para alguém, uma cisão, que é você se separar do seu sócio, né? Aí é uma coisa interna, ou você ser incorporado a algum grupo. Tipo um banco te comprar, um hospital fazer uma incorporação. Mas o valuation mesmo, ele vai acontecer, ele tem que acontecer, na verdade, em algum momento da sua vida empresária. Você, como empresário, você já tem que entrar entendendo que esse é um processo natural. Da mesma forma que você tem que fazer o rebrand da sua marca em algum momento, você fez a marca hoje, mas você pensa assim, poxa, a minha marca vai existir? É aquela logo, a mesma logo, pro mesmo tempo? Não. Daqui 5 anos, as cores não são mais as mesmas. Daqui X tempo, eu não estou comunicando mais com aquele público. A mesma coisa é valuation. Hoje eu tenho essa estrutura societária, amanhã não é mais. Amanhã eu quero convidar talvez aquela pessoa para fazer parte. E vice-versa. Só que é uma consultoria que ela ainda está tomando peso. E o que a gente está fazendo com a Baico hoje é justamente isso, trazendo isso para a base e trazendo um acesso para o pequeno e para o médio, começar a oferecer isso para a parte societária que ele tem aí dentro do quadro dele, né, da realidade dele, que seja adequado para ele. Mas, hoje, como que a gente funciona, até mesmo as consultorias? A gente vende o valuation, que pode ser para motivos internos, e quem quer ir de forma externa é onde que a gente faz a venda ganhando comissão. Aí eu sou uma corretora. Aí deu negócio, eu estou no risco com a pessoa. Deu venda, aí eu pego um comissionamento, que é um variável mesmo, do negociado. Não necessariamente do valuation, né? Eu acho que, tipo assim, a avaliação de uma pequena empresa deve ser uma coisa ainda mais difícil, né? Porque deve ter muita empresa com a parte contábil muito precária, que não tem não sei, às vezes um inventário bem feito. Seria mais difícil, talvez, fazer do que das grandes empresas? Por não ter esse tipo de gestão mais sólida? Eu acho, em cima disso que o Marco falou, quando você, a grande, quando você vai fazer, ela já tem um banco de dados imenso, né? Então, isso deve dar uma auxiliada tremenda na hora de você... A Baico nasceu por isso. Em 2017, quando eu saí da Baico, eu fui para uma boutique, mesma coisa, médio e tal. E aí todo mundo tá assim, Rafa, eu tô com um negócio, fatura 5 milhões. Eu tô assim, nossa, não faço. Tô com um negocinho aqui, tô querendo comprar um negócio de 300 mil, de 500. Assim, nossa, não tenho. Isso é ao mês? Isso ao ano. Tipo assim, tem 500 mil para investir. Você tem alguma coisa? Não. Entendi. Tô com girafas para vender. Você faz? Não. Tem um negócio que fatura 5 milhões por ano. Você tem? Você faz? Não. Eu falei assim, nossa, gente, não demais também é ruim, né? Você começa a falar não demais, é uma oportunidade que você está perdendo. E nisso começou a vir as startups mesmo, os unicórnios acontecerem. E aí eu comecei a observar um padrão. Aí eu comecei a entender por que eu tinha feito a merda da engenharia de controle e automação. Falei, não, fiquei 5 anos batendo a cabeça num curso, porque você fica meio frustrado. Por mais que você fale assim, não, você fica 5 anos estudando um trem ali que não, até agora você não entendeu por que eu tive que fazer controladoria e finanças depois. Aí você fica, pra que eu estudei? Eu acho que muita gente sente. Eu tive que fazer, uai. Como que eu ia ler um balanço? Por mais que a gente tenha ali... A única prova da faculdade que eu fechei foi de controladoria. Sério? Sério. Da engenharia de produção. A única prova que eu fechei da faculdade. Puxado, viu? Outro curso também. DRE era bom.
Rodrigo aí, Eu vou te mandar meu currículo. Ó, habilidoso. boa. Estamos precisando Não, de bons LinkedIn, avaliadores, hein? Vou te mandar lá no LinkedIn. Manda o LinkedIn, manda o link do LinkedIn. Aí a gente começou a observar esses padrões, né? Que as empresas não tinham, que as empresas, na verdade, tinham esses padrões, né? Que eram padrões totalmente replicados. Começou a ter muito não, e essas startups que começaram a escalar, elas tinham essa tríade, né, de inovação, que era justamente atender mercados massivos com algo que conseguia ser escalável e atendendo o mercado endereçado. Então, assim, nossa, gente, mercado de PMEs, um dos maiores países que tem mercado em questão de volume do mundo é Brasil. O país que mais mata empresa no mundo é Brasil. Aí eu falei assim, gente, que estranho. E uma coisa que é super inovadora, que ninguém conhece ainda, é a avaliação de empresa. Beleza. O ex-prefeito de Congonhas, o Anderson Cabido, um cara super inteligente, foi até diretor estadual do Sebrae. O Anderson tinha terminado os 8 anos de mandato dele e tinha virado diretor estadual do Sebrae. Eu falei assim, nossa, ele está lá no Sebrae. Eu já estava cansada de só trabalhar com o grande empresário, aquela coisa, mil assessores, o cara tem muita grana, sabe? Eu falei, gente, não é isso que move o negócio. Aí eu falei assim, poxa, fui lá e o Anderson me falou um negócio. Ele tá assim, Rafa, nem se eu gostasse tanto de você. A ideia é genial. Acha alguém do mercado privado, porque se você trouxer isso para cá, o mercado tende a morrer, porque vai entrar, um sistema muito pesado, o Sebrae, porque vai ser você aqui tentando mudar, tentando criar um algoritmo muito grande. E eu falei assim, é mesmo. Tentei conversar por eu já ter conhecido muitos empresários, tentei conversar com umas 2, 3 pessoas, não. Eu fazia parte... Já com a ideia. Eu falei assim, gente, é um algoritmo, pequena e média empresa, a gente vai criar um método que chama balanço perguntado, o pequeno não tem isso, a gente vai fazer uma metodologia americana, já estava tudo na minha cabeça. Eu falei assim, nossa, dá pra gente fazer, a gente cria metodologia, consegue fazer por peso, então ele vai começar a entender várias sensibilidades, ou seja, se você tem uma empresa que fatura 100 mil por mês e você fatura 150, ele começa a entender a sua realidade, não a sua visão contábil. Aí eu já comecei a mapear tudo aquilo e eu falei assim, gente, dá para fazer. Só que eu precisava de grana. Porque eu ia precisar de um time tech, porque eu sou da área comercial. Eu gosto muito do comercial e, na verdade, sou uma avaliadora de empresa, era uma consultora que gosta do comercial. Embora eu saiba ler o algoritmo de forma muito rasa, não sei programar, né? Falei, não, vai precisar de programador, vai precisar disso. E nesse meio tempo, por trabalhar com essa consultoria, eu fazia parte do BNI. BNI é Business Network International. É uma rede super legal depois, se vocês quiserem pesquisar. São grupos que se unem para fortalecer o ecossistema de desenvolvimento de network em várias cidades. Então, o BNI hoje no Brasil deve estar aí em mais de 60 cidades. Super legal. Algumas capitais têm, cidades menores já está levando também. E aí, a ideia desse grupo é justamente isso, não pode ter concorrente. Então, se você é uma empresa de marketing, eu sou um avaliador, você é um contador, ele pode ser um advogado tributário e vai ter um advogado de contratos, pode ter 2 médicos, mas de especialidades diferentes. É um clube de variadas especialistas. De especialistas. Então, e a gente troca negócio e não pode pagar comissão. Uma viagem muito louca. Você paga, tipo, R$5.000 de anuidade para o BNI e dentro do grupo você tem que gerar indicação, você tem que me passar uma indicação, porque eu tenho que estar ali para monetizar também. Sim. Então, você fica na teoria da reciprocidade, que é o bem que um gera para o outro em negócio. Me ensina a vender o seu negócio. Rafa, procura para mim alguém que queira comprar um lote na Lagoa. Ou seu sonho é ter um lote na Lagoa? Porque em alguma conversa você vai entender qual que é o sonho da pessoa, a dor da pessoa. Quando você escutar, tipo assim, estou cansado, você já pensou em vender sua empresa? Porque eu conheço uma pessoa que possa te ajudar. Você começa a vender, ensinar a vender o peixe um do outro. Super massa. E nesse negócio tinha um contador super inovador, que é o Diego. E eu tô assim, nossa, já tomei uns 3, 4 não, já estavam 6 meses com esse negócio na cabeça. Esse treino, nós é mineiro mesmo, né? Esse treino na cabeça, já tava ali com uns 3 não. Aí eu falei assim, e o Diego, a família dele é uma família super, tipo assim, são empreendedores legais, eles têm fábricas, têm uma contabilidade muito grande lá em BH. Eu falei assim, nossa, Diego, eu tô com essa ideia de criar um negócio de compra e venda de empresas que é como se fosse um conceito de imobiliária de negócios, que é um conceito que não tem no Brasil, para a gente atacar o pequeno e médio através de um algoritmo. Aí ele tá assim, não, Rafa, que ideia legal, eu sou contador,
E a gente já se conhecia há 3 anos, né, nesse grupo. Tá assim, vamos lá conversar com meu tio, com o Darcy, ao que viaja. Aí eu tô assim, tá. Falei assim, não, o Darcy rico, né, deve ter uns 100 anos, o homem, que tem tudo, tem gado, tem fábrica de alimento, de bebida, de tudo que você puder imaginar, o homem tem. E nunca tinha visto o Darcy. Eu tava de costas assim, chega o Darcy. Uma lenda. A lenda, Darcy. Quando chega o Darcy, cara de uns 50 anos, quando eu olhei pra ele, eu falei assim, nossa, eu pensei que você fosse mais velho. Mas sabe quando a naturalidade é algo tão... Quando você vê aquilo na pessoa que você fala assim... E ele falou assim, eu gostei de você, menina, que você é tão natural. Aí naquilo já foi tipo... Aí ele falou, seu Darcy, tu conhece essa ideia? Realmente eu já não é mais pelo dinheiro. Tipo, já tô com um pezinho de meia... E eu acho que eu já quero arriscar de novo. Minha mãe já acha que eu sou doida, já tô com pé de meia mesmo. Se anima? Ele tá assim, por quanto mais ou menos que você acha que precisa? Então, seu Darcy, eu acho que com 100 mil começa. Porque a gente precisa de programador e um marketing legal, só pra gente já começar a divulgar a ideia. Beleza. Então, a ideia inicial era o Darcy ser meu sócio. Que o Diego até então trabalhava com o tio, né? Tinha a contabilidade dele. Diego da minha idade, contador, cara super massa, mega gestor. Ele tá assim, Rafa, mas e aí? Seu plano é esse, a gente vai criar um algoritmo, endereçar para isso, criar uma esteira de venda, criar um comercial super massa. E nisso, o Diego foi apaixonando pelo projeto e, de repente, ele falou assim, Rafa, o Darcy vira o investidor anjo e eu vou ser o sócio dela. Então, hoje ele é meu sócio. Ah, sim. Ele se tornou o meu sócio, né? E o Darcy se torna um anjo. A gente tá aí... Esse é o padrinho. O padrinho mesmo, nossa. Anjo devia ser padrinho no Brasil. Isso aí foi um naming bom, não. Sempre foi padrinho. Faz mais sentido. Todo mundo ia entender mais fácil. E aí você e o Diego começaram. Começamos com 2 pessoas, tipo eu e ele. E programador, vocês não tinham... A gente nem assim, sabia né? o que era programação, o que Na era um empresa back-end, um front-end, Não, um full. uma vez tem um aplicativo pronto. Aí quando o cara começou, back-end, front-end, não sei o que, eu ficava assim, Seu aplicativo tá precisando de um valuation. tá mesmo. Seu aplicativo é de quê? É o seguinte, resumo. Ele é um aplicativo para quebrar agências. Agência de publicidade. marketing? Porque ele vende... Olha o marqueteiro. Você vai pagar uma assinatura, tipo, R$19,90 por mês, um exemplo. E aí você vai ter um acesso a um banco de imagens. Então, por exemplo, você vai pegar a sua marca lá da Baiku e vai entrar na categoria de empresas desse ramo, por exemplo. Coloca a sua marca de startup e coloca e vai ter sua imagem pronta. Você não vai precisar contratar uma agência, entendeu? É para criação de arte, né? E texto, tudo. Programar, tudo. Já vai fazer tudo. Faço tudo. O texto já vai estar pronto, o texto que vai na descrição da imagem, tudo pronto para cada imagem. Você só vai colocar a sua marca. Você vai mudar a cor dela lá no aplicativo e trocar. E já faz tudo de forma automatizada? Tudo automatizado. Você só paga a assinatura, bota a sua marca e programa lá. Por exemplo, se você não quiser nem aprovar as artes, ele já vai direto. Você vai lá e coloca, por exemplo, programar automaticamente. Você viu toda a categoria, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma contabilidade. Aí eu vejo toda a categoria de contabilidade, vejo e falo, programar automaticamente. Tem lá 10 mil imagens. Ele vai selecionar aleatório e vai postar. Se eu não quiser ver. Mas se eu quiser ver, eu consigo Você pode aprovar. escolher. Aí eu recuso uma, escolho outra. Não, que ótimo. Isso agiliza muito para quem está começando, né? Que não vai ter... Mais, e R$20 por mês. Barato. É uma ideia ótima para ajudar o empreendedor. Que Sim, queira ou não, você vai contratar um brand aí, o cara não cobra menos de Exato. 5, 10 mil para fazer uma marca, criar uma identidade, algo. A ideia é massa. É exatamente isso, porque eu tinha uma agência, né? E eu percebi essa questão do mercado, que era uma tendência as pessoas começarem a migrar para uma coisa que fosse ou mais automática ou muito mais barata. Por quê? Uma tendência que eu acho que começou a ter era o próprio empreendedor aparecer no negócio. Então, isso começou a meio que mitigar a agência. Sim. Então, foi uma das coisas que eu percebi em cima disso. Então, por exemplo, o cara aparece no Stories, mas as artes dele ele vai ter ali por R$20, por exemplo. Mas E o vídeo fazia muito mais sucesso. Exato. E essa é uma inteligência, uma sacada muito genial. Quando você que é do seu mercado, você mata a sua profissão antes das pessoas verem. Eu tô matando o corretor, tipo assim, um avaliador, antes
Eu vi que você tem até uma foto com o Flávio Augusto, numa palestra que você participou, não foi? Que você... Isso. E aí ele fala uma coisa que é muito verdade. Você tem que matar a sua própria empresa. Então, se você matou a empresa que você está agora, que você está ganhando dinheiro, é porque na outra você vai construir um negócio muito maior. Ele fala muito isso. Direto eu vejo ele falando. E se não matar alguém, vai, né? É perfeito. Alguém vem. Alguém vem, mata, atropela. Mas falando de marca, isso era uma coisa que eu queria perguntar. Às vezes é uma coisa muito subjetiva, principalmente pequeno e médio. E que as pessoas que estão ali dentro do negócio enxergam valor na marca e às vezes não tem, né? Exato. Como que funciona essa avaliação? Tipo, eu te chamei, Rafa, vem aqui, faz uma avaliação para nós aqui, mas aí você vai, chega e a pessoa já vira, tipo, não, minha marca é absurda, não sei o quê. A gente é o restaurante mais famoso Ele te dá um daqui. briefing como se a marca dele fosse a Coca-Cola. E não é. E como é que você faz isso? É a parte ruim, né? Toda profissão tem a parte ruim. E às vezes você que tem que dar essa notícia. A gente realmente, por não ter determinados conhecimentos, a avaliação de empresa, que não é uma ciência exata, é uma ciência de aproximação que você pega fatores que são tangíveis, que é a capacidade do seu negócio em gerar resultado, junto com o seu mercado. Como que está o mercado hoje? Vamos citar um exemplo aqui, até para a gente fazer ao vivo aqui, para vocês entenderem o que é um valuation mesmo. Sei lá, fala qualquer mercado. Vamos falar... O Big Brother, que está em alta. Big Brother, boa. Big Brother. Qual que é a capacidade do Big Brother, então, em gerar resultado? Seria um dos primeiros pontos para a gente entender quanto que ele valeria. Segundo ponto, como que está a curva de entretenimento através de rede de canal aberto? Seria a segunda curva de mercado que eu teria que entender. E o segundo ponto seria o macroeconômico, que eu tenho que ter essa visão. Mas quanto que vale a marca Big Brother? Mas a marca vale muito, tá. Mas se esse tripé aqui ele não for contemplado, marca pouco importa. Pode ser Big Brother, Big Sister, Big qualquer coisa que não vai ter o sentido. Então, a gente fica muito preso que a marca tem reputação, a marca tem autoridade, e trazendo agora para a realidade, que a gente é especialista, que é o pequeno e médio, fica mais difícil. Você pergunta pro cara, minha marca vale muito, é o melhor restaurante da cidade, tá. A marca é registrada no NPI? Não. Aí tem 3 comentários no Google. Aí não tem nem Instagram. E esses 3 pilares, pelo que eu entendi, são, por exemplo, você analisa o macro. Uma Kodak da vida, quando começou a perder mercado, era a marca mais forte do mundo, mas você avaliaria que aquilo ali não ia ter futuro, por exemplo. Que aquele mercado não teria futuro porque estava nascendo uma coisa. Também. O valuation é uma foto do negócio tirada naquele momento. Não é que o seu valuation hoje é eterno. Nesse momento, hoje você tem um valuation de 100 milhões. 100 milhões. Check. Tá rico. Saiu daqui malado, 10 seguranças para fazer aí a autoridade do Rodrigo. Você achou justo, Rodrigo, esse valuation? 100 milhões eu acho que tá valendo. Posso ir embora tranquilo, posso dormir bem. Mas o que as pessoas não entendem é justamente isso. Elas não se preparam para fazer uma aposentadoria, para fazer uma saída. Então, elas não entendem que o mercado vai passar, que a ambição dela vai mudar. Hoje ela está com muito apetite para marketing, para essa criatividade da cabeça dela, para desenvolver aquele business, treinar aquelas pessoas. Pode ser que amanhã a pessoa queira mexer com gado, vou mexer com terra e tal. A nossa cabeça, ainda mais essa tendência do mundo de hoje, é que a gente tem ali no mínimo 7 profissões, que a gente vai descobrir 7 áreas muito endereçadas ao longo da vida. Então, isso é algo que a gente tem... Isso é um estudo que tem? Isso é um estudo. Se vocês olharem aquele livro, as 20 profissões do século XX, a gente começa a ver que isso é natural. Pelo nível de bombardeamento de informações que a gente está recebendo, a gente vai ter tantas coisas que a gente vai querer fazer e muitas delas a gente vai trazer para nível profissional. Porque você vai ter em algum momento, em algum momento da sua vida, se você teve uma experiência com culinária, de tanta coisa que você foi bombardeado nos seus posts ali de culinária, com 50 anos você fala, vou abrir um bistrô. Você vai jogar tudo pro alto e você vai realizar esse sonho. Porque a gente não tá na era do ser. Tá, mano. Na nossa época, com 18 anos, o sonho era ter carteira de habilitação. Conversa com um de 18 anos hoje. Fala assim, pra que eu vou tirar a carteira? Como assim, gente? Tem que tirar carteira, isso é o sonho, é o marco da vida de alguém, é ter carteira. Era um marco. Era um marco. Hoje eu conversei com um menino de 18 anos, ele tinha 17. Falei assim, nossa, o meu sobrinho. Eu falei assim, mas eu vou te dar a carteira. Ele, pra quê, tio? Eu falei assim, pra você ter uma habilitação. Eu falei... Isso aí não usa no Free Fire, não. Eu preciso pra ser youtuber. Eu tenho Uber.
Eu falei, eu também tenho Uber, mas precisa ter sua habilitação. Ele, não quero, nem vou ter carro. Eu falei, A narrativa mudou, né? Não, A mudou narrativa totalmente. Mudou completamente. E- Isso é muito verdade. Realmente, a gente é obeso de conteúdo e raquítico de informação, né? A gente recebe, bombardeia, mas sabemos muito pouco. E aí fica aí com vários devaneios, com várias vontades. E quando você fala no viés do empreendedorismo, hoje, se você compra uma empresa em operação, o risco de você quebrar é muito menor do que você abrir do zero. Isso também é uma tendência que tende a fortalecer a parte do próprio ecossistema, né? De comprar empresas em operação, que é a nossa sacada. Tipo, Que é o para seu que você mercado. vai abrir? Porque se você abrir, há um estudo que mostra que 1/3 de tudo está à venda. 1/3 dos carros do estacionamento aqui do prédio estão à venda. 1/3 dos prédios do seu... 1/3 do apartamento do seu prédio estão à venda. Mas isso não significa que eles estejam anunciados. Porque eles não sabem que eles querem ser vendidos. Entendi. Se você quiser comprar, ele vai vender. Quanto que vale a sua agência? Não sei. Vendeu também sem valuation. Vendi sem valor. Tá, aí vou Aí vende na... errado. Vende na emoção, vende no Se você achismo. viesse aqui há 3 meses Há atrás, 3 meses atrás você tinha me ajudado. você tinha vendido um valuation. E às pro vezes não é Rodrigo. nem por isso, porque às vezes o cara fala, poxa, eu investi 300 mil no negócio, se me der 350 eu tô saindo rindo. Mano, não é isso, isso não tem nada a ver. A relação do investimento não tem proporção nenhuma com a relação da sua saída. Pode ser que valha metade do que você investiu, pode ser que valha 20 vezes mais. Sim. A gente investiu 100 mil na Baico. O nosso valuation já está assim. Porque é um conteúdo de coisa, é um contexto de coisas que a gente vai fazendo. E quando você vai fazendo certo e você entende o que o mercado quer ver, você consegue trazer valor para isso. Só que é uma foto do negócio tirada no momento. Sim. Aí o empresário não prepara, o empresário esquece que atrás disso tem uma pessoa física que a todo momento está mudando de sonho. Você não quer mudar de carro toda hora? Você não quer mudar de estilo de roupa, estilo de cabelo? Não, mas eu vou ficar estaticamente na empresa? Não, gente. Começa a abrir a cabeça que o empreendedor também tem esse sonho e ele vai mudar. Então, são esses os nossos desafios, né, como Baikoi, por ser inovador nesse mercado que a gente está se propondo a mudar, é justamente educar essa legião de novos empreendedores que estão e desses novos que queiram sair de mercado, mas pelo menos fazer a saída de forma correta. Entende que você vai vender para aposentar, entende que quem vai comprar, para que você vai empatar R$1 milhão no negócio que você nem conhece, você já pode comprar pronto? É muito melhor comprar pronto do que... Sim, e todo mundo fala, né? Não, eu preciso de 1 mês para começar a funcionar, para eu poder dormir, porque realmente comprar pronto é diferente. E eu enxergo muito isso que você falou. É uma foto do negócio naquele momento. A 147 mesmo, eu acho que é uma empresa que a gente é sócio também. De qual setor? É uma boate da noturno. entretenimento. Ah, legal. É uma boate. É uma boate na avenida aqui. Ah, tá. E ele entrou durante a pandemia, onde talvez a avaliação seria muito mais baixa do que eu imaginaria que Fosse hoje, poderia por exemplo. ser. Que, Fosse hoje. que hoje 100%. Que hoje 100%. Totalmente. É uma foto no momento. A gente estava fechado e não podia abrir, basicamente. E o fator externo, você entende por que o tripé funciona? Sim. O mercado acabou, fudeu o negócio, fudeu. Sim. É a foto no momento, o negócio vai lá para baixo. Ah, mas o negócio era ótimo, era ano passado, gente. Hoje não existe mais. Se esse elemento aqui quebra o tripé, o valuation ele tende a ruir. Por isso que é muito importante estar sempre monitorando isso. Então, uma vez por ano tem que rodar um laudo, até mesmo para você entender se o mercado começa a fazer esse negócio. Então, a melhor época de você vender o seu negócio é quando ele está no auge. E quando ele está no auge? Quando, né? Só pode ser hoje. Ninguém sabe. Porque Só que um amanhã elemento- você não sabe. No passado já foi. Só que um elemento disso é a própria tendência do seu mercado. Tá no boom, sei lá, vocês conseguiram pegar uma turma entretenimento noturno. E tem época que é boa, tem época que a galera tá animada, tem época que os meninos estão animados. Tipo, Sim. tem época que é ruim. Aí a minha época era boa, de 2006 a 2008, os meninos era eram boa. super Não, animados. essa época aí, pô... Essa época a galera Nossa. enriqueceu. Não. Enriquecemos quem era empreendedor dessa época. Nossa, os meninos eu eram lembro muito doidos. disso porque eu comecei a fazer festa justamente por isso. Porque eu pensava assim, pô, esses caras não trazem ninguém, tipo, não trazem atração, a festa não tem nada e a festa é lotada. Tá eu bombando. falei, eu vou fazer uma festa que eu vou trazer uma atração boa e vou fazer um monte de coisa dentro da festa. Aí eu tinha 15 anos, aí comecei a fazer isso.
E aí aí a galera de Ouro Branco, que é mais velha que faz festa, fala assim, não, você arrebentou com o mercado aqui. Você estragou. Você estragou o mercado, mas não, era uma tendência. Começou a oferecer o que o seu público queria. Exatamente. Vodka Só que ninguém barata sabia o de- que queria. Pra eles estava tudo bom do jeito que tava. Tem isso também. E esse é um ótimo momento. Se você pega, por exemplo, uma leva boa, tá no auge, descobre uma época legal, ali é a época de fazer a saída. Ai, mas eu vou sair no ápice que eu tô ganhando mais dinheiro. Agora é a hora, gente. É a época que você tá no ápice, porque você passa a bola na época certa. É a hora que tá eles falam, sei lá, eu não gosto muito de futebol, mas só fazendo uma analogia bem porca, é onde que o time tá ganhando 2 campeonatos brasileiros, é a hora de vender todo mundo. Exatamente. Não vai ganhar 5 direto, gente. Eu que sou leiga sei que isso não vai acontecer. E o Santos acertou nessa aí, ó. Ganhou com o Neymar, vendeu todo mundo. Ninguém deu certo, só o Neymar. Exatamente isso. Ninguém deu certo. Só Eu posso fazer André, Ganso. É muito isso. Todo Você mundo falou. era Ele craque. vendeu o time inteiro. O Santos vendeu o time inteiro. Só o Neymar deu certo. E todo mundo parecia craque E dentro do todo time. mundo dentro do time era tipo. É igual você falou. Era uma empresa de sucesso absurdo. E aí foi saindo um funcionário, saindo outro. Eu não sei tanto de futebol, por isso que eu sou cruzeirense. Eu posso fazer uma piada de mim mesmo, só eu, tá? Realmente tão. Podia ter feito valuation aí do Cruzeiro pro Ronaldo. Tá? Mas foi um que comprou muito bem. Comprou bem? Comprou Você acha? excelente, lógico, gente, que isso. É um time, assim, visões esportistas à parte, mas assim, tem culhão o time. Agora, 2, 3 anos, você recupera o negócio. Sim. Então, é só jogar ali no momento certo. Mas É como se falando fosse uma empresa, tá com a gestão baixa. Tipo assim, pegou na baixa, vai alocar a gestão, vai trazer... Ele fez o contrário do que você falou, né? Ele fez o contrário. Pegou no Ele- auge do ruim, Mas ele comprou barato, ele comprou na lama. que é a melhor hora de Comprou na comprar. Né? sucata. A melhor hora Pra pro ele, como comprador, comprador, é esse momento. É né? esse momento. Comprou com a luz apagada, comprou na Ferrado. bacia das almas, né? E eu não sei, mas eu não sei, às vezes você já trabalha. Essa parte de que os times têm virado empresa, já teve alguma procura? Você já teve envolvimento na outra consultoria que você participou? Não, isso é uma tendência que para o Brasil começou Agora. Começou agora. Pouquíssimos lugares, assim, a Europa é pioneira nisso. Isso tende a ser uma tendência mesmo para começar a desvincular muito aquilo de cunho emocional. Sim. Ou seja, você parte aquilo como uma empresa mesmo, que tem que ter responsabilidade civil. Porque, mano, como que você coloca conselheiro para ganhar R$500 mil? Sim. Não Oh, isso existe não tem isso, lógica. gente. É que quebrar um time que tem realmente uma reputação ganhou Uma coisa é o campeonatos. Fábio, por exemplo, Era um no espelho Cruzeiro. da política, né? Não, totalmente. o Ouro Branco não tem essas coisas, não. Corrupção. Não. Não, mas é um tipo de corrupção. Você Não, tá com sentado certeza. ali, você é um Você bota conselheiro. O Ah, cara você não me joga, denuncia. ninguém conhece, a torcida não conhece. Vamos supor que você tem um time lá. O Cruzeiro tem, acho que 50 mil sócios, alguma coisa assim. Pô, ninguém conhece o cara ganha 50 mil. O que esse cara tá fazendo? Não, mas 50 não, 500 mil, 500 né? mil. Conselhando. Você não me denuncia, eu também te denuncio, que eu também tô ali. É um tipo de corrupção passiva. E a gente que vota, o que vai acontecer no time? Então, a gente Exato. manda A em conta não tudo. fecha. Aí você não para de investir no que é o Uma seu ativo coisa principal. é o né? Fábio ganhar 500 mil. Tipo, o cara é jogador, tá lá. Não sei o quê. Outra coisa é o cara conselheiro. Não desmerecendo, porque às vezes o cara tem uma atuação... Às vezes tem um que lá faz muita coisa e a gente não sabe também. Mas 500 mil é salário de jogador. É. Do craque. Mas o Menin tem feito muito isso. Ele trouxe o Atlético como uma postura de empresa. Sim. E por isso que tá colhendo frutos O interessantes. Atlético tá dando muito certo nesse ponto. O Atlético tá... Não, e tende a dar certo mesmo. E tem que dar, gente. Porque se profissionaliza. Não deu certo, tchau. Exatamente. Ah, mas eu estou aqui há 10 anos. Cara, não deu resultado, tchau. Ele Porta. tá fazendo muito isso mesmo. E se eu não me engano, o Barcelona já tá virando para isso. Tá. Então a O ideia... Barcelona tá bem quebrado também, a situação do Cruzeiro. Tá. Mas assim, Ixi, eu era torcedor do Barcelona. profissionalizando, E o Flávio foi um que fez isso, né? comprou Nos o Estados Orlando Unidos. City. Ele é um cara que ele já compra empresa para ser vendida. Ele sempre fala isso. Ele falou que a toda a visão dele é a cada 7 anos mesmo. Né? Agora ele está com fundo de educação, Aham. que ele está abrindo, né? O próximo business dele já tem data de entrada e data de saída. Então ele começa agora em 23, 2030 ele faz a saída dele. Mas o empreendedor tem muito lado emocional também, né? Vários. E não só o pequeno, né? A gente vê muitos grandes também que vão até o final, isso aqui é minha vida. E tipo assim, até que ponto aquilo ali faz parte da felicidade do cara também e da realização dele e
E você tem que deixar de lado do ponto de vista financeiro. Quando você já é um bilionário igual ele? A vaidade é um sentimento muito perigoso, né? Porque quando ela toma conta de algo, ela realmente te deixa cego, né? Então você fala, ai, eu não vendo por valor nenhum, isso é meu, eu vou ficar no conselho, eu vou ser o dono, não saio da cadeira de presidência. Então você começa a querer ser o dono, querer ser o CEO, o presidente, qualquer seja o rótulo que você queira para esse posto. Você começa ali a ver que é uma mera ignorância. Cara, você já é rico, você é o dono mesmo, vive de equity, paga um presidente profissional para tocar, o cara tá muito mais atualizado, né? Mas né, é a visão do cara, tipo, é a visão que ele tem como empresário, né? Tem os pontos positivos que talvez ele tenha construído algo de sucesso, mas talvez não vai ter uma vida tão longa, né? Deu certo 50 anos, mas talvez não dê certo mais 5. Mas é muito perigoso. Vaidade é o que quebra muito empresário. É o ego de achar que tudo, que ele é o melhor e não é. O mundo está mudando muito rápido. Então tem muita empresa que durante anos dominou. E isso acontece muito isso. A gente vê pirâmides pós-crise e elas mostram muito isso, né? Que é a pirâmide... deixa eu ver se eu vou lembrar agora. Ela é dividida em 3 pedaços, que é a pirâmide do compartilhamento, né? Todo mundo fica solidário nesse início. No Covid, todo mundo quebrou, todo mundo é solidário. Depois vem a parte da competição. Então, beleza, as boates reabriram. Então, a gente já volta aqui vamos reabrir. Você vai cobrar ingresso também? Vou, tá. Depois, é a agressividade mesmo. Então, se você volta muito desconectado com tudo aquilo, você tende realmente a perder esse time, porque você volta com a parte sentimental diferente, né? Então, o pós-crise, ele tende realmente a matar muito. Se não matou na crise mesmo, pós-crise, ele tende a levar outra pasada de empresa. Por causa disso, o time da cabeça do empresário não está com o time de mercado, né? Sim. E você, hoje, você já comentou aqui, mas você compraria uma empresa ao invés de abrir uma empresa? Vamos supor que você queira começar um restaurante. Você procuraria um em Lafayette que já funciona? Sua indicação é essa? Com certeza. Se não for algo inovador ou algo que realmente você não consegue buscar no mercado, por exemplo, a gente tentou buscar algo que fosse parecido com o nosso. Como a gente está tentando criar algo que não existe e o nosso objetivo é terminar como um banco, terminar financiando essas compras e vendas de empresa, a gente está na 15% do projeto ainda está pronto. Daqui a pouco tem mais coisas, criar uma profissão, que é o corretor de empresa que ainda não existe. Daqui a pouco criar uma função de banco. Então é algo que não existe, eu preciso criar. Mas se fosse algo que já existe com certeza absoluta, iria naquela cidade, iria entender o que eu quero. Eu quero morar na praia, eu quero morar perto da lagoa. O que eu quero? Primeira coisa. Depois, ir naquele lugar e entender o que de negócio bom que tinha. Ia lá na pessoa e tô assim, cara, gostei do seu negócio, você tem interesse? Qual que é o seu momento? Você faria isso? Com certeza. Com certeza aquele cara ali, ele tá no momento, gente, que ou ele tá cansado, ou ele tá passando por uma briga com o sócio dele por ser negócio pequeno, negócios locais. Ele é sócio ou de irmão, ou de esposa, ou alguém familiar que deve ser amigo, né? Pessoas ou tem mais uma próximas. gestão ruim que gera conflito. Tá cansado, alguma coisa assim. Venderia? E aí, o que eu faço? Contrato uma empresa para avaliar. Aí tá imparcial. Aí você já entra em algum lugar que você já gosta, num lugar que você já quer estar, as suas curvas de aprendizado... E aí tem uma pergunta também. Quem contrata pode ser quem vende ou quem compra? Isso. A maioria das vezes é quem está vendendo, porque isso é uma demanda que vem realmente de quem está dentro da empresa. Mas a gente tem muito caso, está ficando cada vez mais normal, de pessoas que estão passando por essa atitude muito mais empreendedora e ativa. Mano, gostei do seu negócio, estou comprando uma empresa sensata e eu estou contratando vocês para avaliarem. E a gente é imparcial, porque temos métricas e eu preciso garantir que você venda pelo valor justo, mas que você não pague nada mais, porque você vai fazer uma conta de payback. Isso tudo já sai no laudo, que são parâmetros. Se o negócio vale 1 milhão, já fica parâmetros de payback, já tem um tanto de coisas que são comparativas a rendimentos. Esses são seus argumentos para o cara que vai comprar a respeito do valor que você está falando. O laudo é o mesmo para todo mundo, porque ele é imparcial. O valor que você compra é o valor que você vende. Essa é a premissa da Baiku.
É o mesmo nome. Isso, assim, é uma premissa que eu, como avaliadora, e a gente, como difusor desse conhecimento e formadores desse público, é essa premissa que a gente tem que começar a colocar. Se o empreendedor começar a pensar nisso, quando ele estiver negociando o valor que você compra, o valor que você vende, a gente começa a realmente tratar com muito mais naturalidade e transparência a compra e venda de empresa em operação. E ainda é difícil, tipo assim, a galera que compra fica meio desconfiada. Ah, esse cara contratou essa mulher, essa empresa, a Baiku, eu não conheço. Quando entra pro processo, eles veem que a gente é tão neutro que eles começam a fazer pergunta para ver se a gente tá... Tipo, eu vou fazer uma pergunta aqui, agora você vai cair. Aí vê que... Tendenciosa. E vê que a gente... Quando que você tá entregando... Tô entregando X de caixa. Aí a gente começa a gente deixa muito claro, olha, se você está reconhecendo 50 mil de caixa, no ato da venda tem que ter 50 mil reais no caixa da empresa. Tá claro para você? Você quer zerar agora? Então eu vou zerar. Porque se zera, vai diminuir o valuation. Ficou claro? Não, então tá. Mas eu prefiro zerar. Aí outra ponto, escuta, beleza, não zera mesmo, que aí fica mais fácil para todo mundo, já pega a conta zerada. E aí eu tenho outra pergunta. Por exemplo, pequenas empresas. Você vende empresas que já estão funcionando e a pessoa assume o CNPJ com todos os problemas que aquilo ali possa vir a ter. Oportunidades. Trabalhistas. Oportunidades, mas só uma pergunta sobre os problemas também. Vamos supor que o cara não pagava vale transporte e tal. Isso você já faz na avaliação que pode ser um custo que o novo comprador vai ter? Como que funciona? Uma ótima pergunta. A única parte que ela é feita de forma contábil chama-se passivos trabalhistas, bancários e tributários. A única coisa que é contábil são passivos. A gente entra em contato com o contador e fala, qual que é o passivo tributário da empresa? O cara fala, a empresa não tem. Ele realmente não pagou aqui 13 mil reais. O que são os passivos trabalhistas? Passivos trabalhistas existem duas esferas. O contencioso é aquilo que ninguém consegue prever. É o cara lá, o garçom que trabalha à noite, pode ser que ele te leve na justiça ou não. Você só vai descobrir depois que você mandar ele embora. Sim. Só que tem aquilo que já é previsto, que são as verbas rescisórias, que vai ser um terço de férias, acerto. Aquilo já tem cálculo previsto. Então, mas vai mandar embora o cara? Estamos vendendo a boate de vocês. Estamos vendendo a boate de vocês. Vocês têm lá 20 garçons. Dos 20, 10 são fichados. Vamos pegar isso como exemplo. Sim. Aí, para mandar embora esses 10 garçons, vai custar ali, sei lá, 40 mil. Esses 40 mil já fica como um passivo reconhecido de vocês ali como passivo trabalhista. Certo. E bancário não tem nada. Um exemplo. Os freelancers, eles não vão entrar como nada, mas pode ser o contencioso. Na minha avaliação, eu vou entender lá que a boate de vocês vale R$500 mil, um exemplo. Vocês têm a receber, que são os cartões de crédito, 50 mil, que é quem pagou lá as bebidas, os ingressos, 50 mil a receber. E vocês têm o estoque também, vocês estão deixando lá de bebida 100 mil reais, tudo lá. Vocês têm 150 mil, então, de ativo, e vocês vão ter aqui 50 mil de passivo certo. Isso deve. Vai mandar embora? Não, é só o cálculo. No encontro de contas, então, 500 mil valuation, 150 mil é a mais, vai para 650, certo? Sim. 50 mil deve. Qual que é o final da conta? 600. O valuation é diferente do líquido de venda. Primeira conta que o empresário tem que fazer. Valuation é uma coisa, o que vai pôr na mão é outra. Não, o valuation é 500. Certo. Pode ser que você tenha... Tem muito caso que o valuation é 500 e o cara põe na mão 100. Porque ele está devendo Pronamp, ele está devendo imposto, ele está devendo tanta coisa. O cara fala, por 100 mil eu não saio. Mano, vale 500 mil. Só que 400 mil você já deixou de dívida. Você não está pagando imposto, você está devendo banco. O CNPJ tem 400 mil de dívida, mas a sua boate vale 500. Mas eu quero 500, beleza. Só que e os 400? Paga os 400, então. Aí o comprador fala assim, beleza, eu te dou 100 e assumo a dívida. Só que para você explicar isso. Que é o que o Ronaldo fez. O abençoado às vezes não entende. O abençoado às vezes não entende. Mas deixa eu só responder a sua pergunta. Como que você blinda isso numa negociação? Isso. No contrato a gente faz isso também, porque a gente tem que garantir que as partes fazem certo. Como eu tenho que garantir, e eu sou a negociadora, eu vou pegar 5% da sua transação, aí eu vou e tenho um corpo jurídico lá dentro. Aí os advogados societários, eles vêm, amarram isso e colocam no contrato que você vai assinar aqui, daquela data para trás,
Ou seja, você está reconhecendo que não tem dívida nenhuma, mas se pipocar você está reconhecendo que não tem nada. Aham. Mas se algum garçom entrar na justiça, se aparecer um imposto, um alvará, alguma coisa que for daquela data retroativa até a data da aquisição, a responsabilidade é sua. Ou Entendi. seja, eu blindo o comprador. Entendi. O comprador, então, daquela data, do dia 12 para frente, a vida é Entendi. dele, do dia 12 para trás, a vida de vocês. E aí, a partir dali, se o cara entrar um ano depois, o comprador paga esse ano e o vendedor paga para trás. Isso. Tipo A isso. gente pede uma pequena garantia das partes para ficar justo para todo mundo. Pequena garantia mesmo, porque, por exemplo, se for uma negociação de 500, pede negociação de 10%. Tipo, deixa um carro aí de garantia. Só de boa fé, porque o carro é fácil de você vender. Mas só para mostrar ato de boa fé. E a ideia é que não perca a relação, mas só para ficar algo realmente testado. Mas tudo é blindado. Óbvio, pode dar problema? Pode, mas você começa ali a criar uma amarração e você começa a ver que as coisas E podem ser... vocês avaliam também o inventário? O inventário seria a parte do estoque. Tudo... o inventário, por exemplo, o estoque... Os equipamentos? os sons, tudo isso é declarado pelo o vendedor. Certo. Ou seja, Mas vocês checam os valores, alguma coisa? Isso é uma pergunta ótima. A gente é regulamentado pela CVM 361. Nós, como avaliadores, a gente não pode prestar nenhum tipo de auditoria. Se você me fala que no seu espaço aqui tem 150 mil de equipamentos, eu tenho que assumir isso como uma declaração de você. Certo. O comprador contrata um auditor. Entendi. Aí ele vai contratar um auditor técnico. Eu estou comprando uma empresa de som. Auditor técnico, vê se essa câmera aqui custa realmente 12 mil. Custa. Se esses microfones custam 4 mil cada um. Ah, não, Entendi. esse modelo aqui não é um modelo de 4 mil, esse modelo é um modelo de 1.500. Aí quem que vai prestar um parecer vai ser um auditor técnico daquele business em específico. Ou pode ser que o comprador não faça essa opção. Isso é muito caro? Um auditor técnico? E Depende. normalmente tem? Quando você faz uma... Negociações de médio porte, eles chamam auditores mais contábeis e fiscais. Negociação menores, abaixo de 500 mil, geralmente não. Não tem nada. O cara mesmo vai lá, O faz cara uma pesquisa. olha, faz ali... Porque geralmente ele tira, a gente chama de day off. Ele tira 2 dias ali no negócio. É o sentimento mesmo. Ele olha e fala, não, gostei, Tá tudo é em bom isso. estado, parece tudo- que vale mesmo e pronto. E ele já tem, assim, um mini conhecimento, sabe? Ou ele já tem algo que ele realmente já é um expert e ele está querendo expandir negócio. Tem cliente que bate o olho e fala assim, eu só estou expandindo a área. Já tenho algo muito parecido em BH, quero só entrar em Lafayette, Aham. Ctrl-C, Ctrl-V. Eu vi que vocês fizeram... o Supernós fez uma compra Isso. e vocês intermediaram. Quanto tempo mais ou menos é isso? Foi esse tempo que você falou que é uma média de 1 ano, 2 anos? Geralmente as transações são feitas em 1 ano. A avaliação de empresa com toda a documentação em mãos, ela demora mais ou menos 1 mês e meio para ser feita. Para achar o comprador não é a coisa mais difícil. Deve acontecer algo em torno de 3 meses. Então aí já rolou algo em torno de Esse 4. do Supernós, por exemplo, eles procuraram vocês para comprar alguma coisa? O comprador, que é Orgânicos do Chico, procurou a gente. Ah, A Orgânicos cresceu muito rápido. Os meninos são, tipo, super inovadores. São 2 engenheiros civis. Começaram, um deles morou na Austrália, começou a ver a tendência de orgânico. O outro também, tipo, começou a entender que aquele momento estava trazendo ali visibilidade. E saiu daquela venda de R$7.000 por mês para uma venda de quase 400. Começou a ver se, poxa, o negócio estourou. Preciso agora de um grupo muito grande para fazer esse negócio chegar a cada vez mais produtos orgânicos na casa das pessoas, né? E eles procuraram a gente para buscar escalabilidade na venda. E quando a gente procura um comprador, a gente cria teses de investimento, que são as hipóteses. Por que alguém compraria aquela empresa? Pode ser um concorrente, pode ser alguém que queira ganhar escala, pode ser alguém que queira ganhar logística, sei lá, alguém que já transporta ovos, por que não comprar uma empresa de orgânicos para aproveitar o frete? Então você vai viajando mesmo, vai criando várias hipóteses. Nesse meio tempo, a tese de investimento do Supernosso é uma tese que eles criaram, que tudo aquilo que foi endereçado a trazer o abastecimento para dentro de casas e negócios é tese deles. E tem tudo a ver com orgânicos, que é levar produtos orgânicos para dentro de casa. sim. E é um pedaço muito pequeno que o Supernosso já tem, mas eles não têm especialistas em produtos orgânicos. Você fala assim, poxa, esses meninos são especialistas. Sozinhos eles já estão movimentando milhões aqui dentro.
por que não adquirir? Aí compraram parte deles, jogaram orgânicos para debaixo do grupo Super Nosso e vão expandir a rede da Orgânicos o Chico como uma expansão da rede Super Nosso dentro, né? Mas foi uma negociação que durou, em média, para ser concluída, desde o ato do valuation até a conclusão, 8 meses. Até tempo rápido, né? Se for olhar. O que agarra muito é jurídico, né? Ainda mais grupos quando são maiores, que têm corpo jurídico mais robusto. Então, precisa, assim, são camadas, né, para ser validadas. Então, passa pela camada 1. E aí, como que vocês fizeram? Vocês procuraram o Super Nosso e mostraram, tipo, ó, ou o Super Nosso, vocês fizeram a avaliação procura. E o próprio Super Nosso? Não, a gente procura, ativo mesmo. Você que vendeu, né, no caso. Isso. Vocês venderam. Tá. E é interessante porque nesse ponto, na verdade, é uma profissão de vendas. Nós somos corretores mesmo. E eu me lembro que o dono do Super Nosso, ele chama Euler Fuad, um cara assim super massa. Eu já tive em 2 eventos com ele, jantares. Mas não é amigo, não é aquela pessoa, o cara é bilionário, você não é amigo, pessoal. Mas eu já tinha visto, assim, em eventos, já o cumprimentei, e sempre muito solícito. E tinha o Instagram do cara, tipo, não sou amiga, não curto, não fico ali, nossa, amiguinho do Instagram. Mas falei, mano, vou mandar um Instagram pra ele aqui, não, já tem, vou no LinkedIn, vou ligar, vou fazer tudo. Mandei um Instagram pra ele, disse assim, estamos com uma oportunidade, assim, assado. Falei, lógico que ele não vai responder. Na hora, procure o meu setor de M&A, Vinícius e Augusto. Falei, check. E é isso, e é muito inusitado, porque quando você menos imagina, M&A é muito isso. Às vezes eu pergunto, Rodrigo, quem que pode comprar isso? Rafa, você liga pro fulano. M&A é isso. É tipo, gente, estou com essa empresa para vender, a BeRap. Quem compraria isso? Conheça a Krug Beer. Eu compro. BeRap eu compro. Com seus 100 milhões aí, ó, você compra Baicô, uai. Mas o M&A é muito isso. É ver pessoas boas, estar com pessoas relacionadas. Gente que conhece gente mesmo. É o que você falou, é relacionamento. M&A é relacionamento. Você continua naquele clube? No BNI, hoje não. Hoje a gente participa de um em São Paulo, que chama Giants, que é onde é do Marcos Marques, que é um grande empreendedor. Eu vi a foto sua com ele, com o Flávio. Aí são eventos, só que são 4 eventos por ano. Aí ele traz gente muito grande. O Marcos é muito bom, né? O Marcos é extraordinário. O Marcos é extraordinário. Muito bom. E de pensar que é um cara muito novo. Isso me... ele é da nossa idade, mais ou menos. Ele é da nossa idade. E ele é extraordinário. Ou ele tem um network assim, intocável, nossa. E é uma pessoa de um acesso, de uma humildade muito grande. E quer compartilhar muito. E a gente tem uma conexão muito legal, porque ele é focado no pequeno e no médio também. Ah, sim. Então a gente dá match total. Tipo, a gente troca altos, Marcos, tô com isso, me ajuda. Aí ele, Rafinha, conversa com essa Isso que eu acho muito legal da parte dele, porque ele tem contatos, bigs contatos, mas ele trata com o pequeno e o médio. Então ele pega do grande, joga no médio. E ele é muito bom. A didática dele eu acho muito Ele bom. é dono de uma energia. Se vocês tiverem oportunidade, participem do Acelerador Empresarial. É uma imersão de 3 dias. Assim, tem que participar. Uma energia, sabe? Que você sai transformado. De você falar assim, que isso, gente? De mexer na sua cabeça, de mudar o seu mindset. Falar assim, vocês estão aqui para mudar mesmo vocês. Não existe empresa bem-sucedida se a pessoa física não é. Sim. E isso é um dos grandes legados que a gente leva, porque... Com certeza. É um mero rótulo, né? Eu sou empresário foda e uma pessoa fracassada. E vice-versa. Eu sou uma pessoa foda e a minha empresa... Não tem uma ruim, base, né? Digamos assim, né? É isso. O Rafa, tem umas histórias engraçadas, inclusive, que não sei se você sabe disso, né, Marcos? Que a gente tava conversando com o marketing da Baicô e aí eles falam, não, tem umas histórias legais a história do Paraguai, assim, sei só que tem uma história legal, então você podia contar essa história. Nossa, essa é... Gente, sem que é mais do começo, assim... Mineiro, tem 2 que chamam muita atenção, que mineiro é muito sem noção, né? Mineiro pode falar mal de mineiro, né? Só mineiro. Só a gente mesmo. Pessoal, isso é uma zoeira interna. A gente indo para o Paraná para negociar uma rede de pós de gasolina. A gente ficou lá uns 4 dias. E a gente estava em Francisco Beltrão, que é perto de Foz do Iguaçu, tipo 1 hora. Eu já fui lá. Eu nasci no Paraná. Aí eu ia muito lá em Francisco Beltrão. Ah, você nasceu em qual Santa cidade? Helena, Cascavel, tudo ali lugar perto. frio, viu? Nossa senhora, eu fui em julho.
É frio demais. Você tá doido. Nossa, a gente pegou um 0 grau lá que eu falei, mano... Mas o mais grau pra engraçado... brasileiro é... O mais engraçado que as últimas vezes que eu fui lá, aí eu vou sempre final de ano, né? Natal, assim. Tá sempre, tipo, 30 graus. Eu faço, 30 o que tá graus? acontecendo aqui? No final do ano lá é muito quente. No verão. O verão é muito quente lá. Só que assim, é quente de 9 às 3. 3 horas da tarde, a chuva, você já pode saber que vai chover. Dá uma esfriada. Já dá esfriar, aí o tempo fecha. 3 horas da tarde, fecha. Não, mas... Nossa, eu passei um frio. Aí, enfim, aí a gente ficou 4 dias lá, negociamos a rede de postos, estávamos, tipo, não, muito felizes, tal, vamos comemorar, vamos tirar um dia de turista em Foz. Aí todo mundo já tá assim, não, vamos mesmo, tal, eu ficava super feliz lá e tal. Aí, mineira, fazendo as contas, porca, de economia porca. Não, gente, a gente tá do lado do Paraguai. O dólar só tá a 6,30, vamos lá pro Paraguai. Não, eu tava em julho desse ano. Julho do ano passado, no caso. Vamos lá pro Paraguai e tal. Chegamos igual aquele povo deslumbrado, sabe? Nossa, retardado. Não sei o que deu na gente. Aí a gente foi pro Paraguai. Aí chegamos lá. Aí o pessoal tá assim, ó. Tentem ir pra um lugar que, tipo assim, onde que são as lojas oficiais. É a mesma coisa de falar. Mineirada, vai pra um lugar que é onde que é tipo umas barracas igualzinho ao Oiapoque. Aí vai a mineirada pro lugar que é igualzinho ao Oiapoque. Aí mostrar assim... eu sou super de boa com esse treino, não sou de andar com muita coisa, tipo... Aí eu não sei pra quê, olha que ideia. Que você tem que ter um AirPod, Então, assim, pra quê que eu tenho que ter? Cheguei até aqui sem ter um negócio, agora eu tenho que ter um negócio. Porque tá barato, tá R$750, lá no Brasil é 1.100. Eu falei, gente, pra quê? O meu tem fone, funciona... Mas você tem que ter um. Eu falei assim, tá, beleza, então eu vou comprar um. Comprar um não, eu tô no Paraguai, eu vou comprar 2. O aniversário da minha irmã tá chegando, eu vou comprar 2. Já tô economizando aqui, né? Aí, beleza, a gente comprou um. Aí eu falei assim, nossa, Diego, aproveitar que a gente tá aqui. E na época, a Baikô tava com 7 pessoas, hoje a gente tá com 45. A gente tava crescendo muito rápido, saiu de 3 para 7. A gente já tinha contratado 5 pessoas. Eu falei assim, Diego, já vamos comprar computador aqui também. Original, né? No Paraguai. A gente tá no Paraguai, vamos comprar tudo original no Paraguai. Eu sei que a gente comprou uns 5 computadores, compramos esses negócios, ele também comprou. A gente gastou, sem brincadeira, gente, uns R$30 mil. Compramos tudo falso. Mentira. Tudo falso. Aí quando... E o Diego é super... O Diego é o meu oposto. Ele é todo correto, todo engomadinho. Quando ele chegou, que ele olhou, ele tá assim. Aí a gente voltou pra Foz. Aí a gente foi dormir, tipo assim, chegou no quarto. Aí ele foi lá no quarto, no meu quarto de hotel, ele bateu na porta. Tá assim, o seu tá funcionando? Eu tô assim, nossa, eu nem olhei ainda não. Tá assim, olha o seu aí. Eu tô assim, ai, caralho, então tá. Quando eu olhei, ele não conectou. Eu tô assim, não, só tá de noite, vamos dormir, que amanhã a gente vai embora. Tá assim, não, só me empresta o seu aí. Aí foi, tipo assim, aquela confusão. Quando a gente olhou, tipo, o teclado era em português, só que quando você fazia as configurações, o negócio era chinês, era uma confusão, que a gente voltou, tipo, literalmente malado de porcaria. Aí a gente chegou, tipo, o pessoal todo feliz, tipo assim, nossa, tá vindo gente, e a equipe ia chegar, uma equipe nova, né, dos novatos ia chegar a segunda, já assim, já vai vir computadores, eu ia toda feliz fazendo reunião com o meu AirPod, que eu nem ia usar. Tudo réplica. Tudo réplica. Aí eu fiquei, tipo, puta, joguei meu negócio fora, eu falei, viu por que eu não uso? Porque eu gosto do meu confio, que funciona. Pô, mas o Paraguai é tenso, velho. Eu não gosto muito de lá, não. Já fui uma vez só também, só na fronteira, mas galera armada na porta da loja. Mas eu não compro nenhuma, só fui pra ver mesmo. Mas eu gosto de comprar lá. Mas assim, eu não sei, o dólar também tava muito caro, então quando o dólar tava R$2, eu acho que talvez valia a pena, né? Porque a pessoa fala que é muito barato. Tipo assim, aí faria sentido. Agora, a 6 conto que a gente foi, a diferença não era tão grande. Não é tão grande hoje. E pros trens ser falsificado. Agora, talvez se a gente tivesse ido no lugar certo, que a gente recebeu a orientação, mas a gente na hora esqueceu de ir no lugar certo. Às vezes fazia um descontozinho, que não ia ser muito grande, mas dava certo. Tem a história da live também. A história da live. A Rê adora essa live. Não agora que a gente... A Rê é do marketing? A Rê é do marketing. A Rê é a nossa primeira, né? A Começou gente o Diego e a Rê, né? da Rê aí. A Rê é ótima.
E aí, a Rê tá assim, vamos fazer uma live pra gente ter engajamento, ela é toda processuada. E foi quando o YouTube começou, no ápice da pandemia, o YouTube começou a lançar as coisas ao vivo. E a Rê toda organizada falou assim, Rafa, você vai falar de metodologia de evaluation, tal, público super legal, fez toda uma campanha, tudo bonitinho, beleza. Aí, na época, a gente já tinha 5 pessoas no time, na live tinham 6 pessoas. E eu fiquei lá 1 hora falando. Eu tô assim, beleza, eu tenho que cumprir tabela, né? Faz parte da minha função de empreendedora, que abre mão do meu... Você não pode sair, tem uma pessoa lá. Abre mão do meu vale transporte e alimentação para ser empreendedora, então é isso, né? Aí, beleza. Aí, no final, estamos lá, tá. Aí, a Rê tá assim, a Rê toda organizada, ela tá assim... Aí, Rafa, depois que você terminar, você pergunta para gerar engajamento se ficou alguma dúvida. Ele é todo bonitinho. Aí eu falei assim, gente, vai ser 5 pessoas aqui, mas eu vou perguntar, né? Porque se não pergunta, vai falar que não foi eu que não fiz ter um negócio de engajamento. Abriu, né? Aí eu falei assim, gente, então beleza, tem alguma dúvida? Ou naquilo, sabe quando você começa a dar gargalhada e todo mundo começa a rir? Porque, tipo assim, a gente estava falando pra gente mesmo. Aí só dá o Ivo, que era... O Ivo começou a acompanhar a gente, que foi um dos nossos primeiros clientes. Tipo, tinha uma empresa de marketing que ele estava separando da sócia dele. Achou super legal o conceito, que foi a primeira empresa que quis avaliar o negócio dele, que era uma pequena agência que faturava uns 30 mil mês. Eu falei assim, enfim, alguém entendeu o que a gente faz. Porque a gente não é uma agência que vai faturar milhões, mas tem valor isso. Então, ele achou super massa o conceito. Aí, resolveu o problema dele lá e tal. Aí, por fim, o Ivo tá assim, lançando lá no chat. Alguém pode compartilhar a piada interna? E todo mundo rachando de rir, porque, tipo assim, alguém tem alguma dúvida? Tipo, a gente tá fazendo a live por um fantasma, né? Era um treinamento. Mas faz parte do crescimento, né? Com certeza. São as histórias. Muito bom. Você vai considerando histórias. E boas histórias. Vai construindo. Exatamente. E vamos fechar aqui, Rodrigo? Vamos, a gente tem um quadro que no final que é assim, você vai falar uma frase ou qualquer coisa que você quiser também. Uma reflexão, você já assistiu talvez você já tenha preparado uma frase. Que é pra você deixar pros ouvintes do Falazada. Uma dica, um conselho, qualquer coisa. Antigamente era uma frase, mas ficava muito difícil, sabe? A pessoa chegava aqui, uma frase. Tem uma que eu tenho levado muito, tipo, que não há nada tão nosso quanto os nossos sonhos. E é uma coisa que tem me marcado muito, que é muito isso que a gente tem discutido aqui sobre largar tudo para empreender, largar tudo para assumir algo que só a gente acredita. E é isso que eu tenho levado assim diariamente, quando a gente pensa em desistir, pensa em falar assim, nossa, por que eu não fiquei no mais fácil? Por que talvez eu não fiquei naquela Rafa de 10 anos atrás, que tinha uma carreira de engenheira que estava começando e estava começando bem, para estar empreendendo, mas não há nada tão nosso quanto os nossos sonhos. E se puder compartilhar isso, e se vocês já forem empreendedores, nunca esqueçam que talvez o bem maior de vocês seja a empresa de vocês, e tenham carinho com isso, porque vocês sabem quanto o carro de vocês vale, quanto que valem as empresas, quanto que valem os apartamentos, as casas, mas talvez o bem mais valioso que vocês tenham, que é o que vocês dedicam até mais do que a própria família, vocês não sabem quanto vale. E em algum momento vocês vão precisar ou convidar alguém para sair da empresa ou para entrar, ou até mesmo que vocês queiram sair do negócio. Quanto mais preparado vocês estiverem, melhor vai ser aí esse momento que ele tem que acontecer, gente, para o ecossistema empreendedor ser saudável. Isso é muito massa. Você recomenda valuation para quem não quer vender também, né? Com certeza. De quanto em quanto tempo? 1 ano, a cada ano. Anual. E até mesmo para você entender se o seu movimento está sendo feito da forma correta, porque a gente tem muito isso. O movimento... esse ano eu faturei 500 mil, ano que vem eu faturei 600, eu estou um ótimo empreendedor. Mas esse movimento está trazendo valor para o seu negócio? É isso que a gente tem que entender, porque você só vai ter dinheiro quando você vender a sua empresa. Esquece, gente. Mas eu tiro 20 mil por mês, meu negócio é ótimo. Não. Você só vai ganhar grana, que vai ser a grana que você vai pôr no bolso, que vai realizar o seu sonho material mesmo, quando você vender o negócio. O 20, 30, 50, 100 mil que você ganha é para você ajudar a sua família e para você viver. Você vai ficar milionário, você vai realmente fazer a saída da sua empresa quando você vender ela. Não vai ser com seu prolabore ou com a sua distribuição mensal. Isso é o seu rendimento. Isso é salário. Você vai viver disso, vai para o mercado de trabalho. Você, como empresário, tem que entender. Estou criando algo muito de sucesso
para sair dessa merda milionário, gente. Se for, nem entro. Se for, vou pro mercado. Com Se certeza. o empresário já entrar com isso na cabeça, estou saindo desse projeto para ser milionário daqui quanto tempo, o que eu tenho que fazer, como que eu vou vender isso e quando? Muda esse time, já entra com essa perspectiva pré-programada na cabeça, aí sim as coisas começam a mudar, Eu né? acho que o Flávio Augusto faz muito isso, em cima disso que você falou, e que você falou também dele ter o tempo da empresa, ele faz muito isso, tipo, ele vende na alta, compra na baixa, arruma o negócio e entrega para outra pessoa. Já entra, ele fala que ele chega no 4º ano, ele já começa a se preparar para sair, porque como o negócio dele é muito grande, não vai vender em 1 ano, né? Então ele precisa de 3 anos para sair, que já é trem de bilhão, né? Mas aí o rolê dele já demora 3 anos, no mínimo, para fazer a saída. No 4º ano ele já começa a fazer a transição. Mas é muito isso, se a gente começar a mudar a cabeça e falar assim, poxa, o negócio é bom, me dá X mil de lucro por ano, mas eu vou mudar de vida e sair com alguns milhões no bolso daqui X tempo, aí sim, transformou, né? Porque mudar, a gente está em mudança constante, mas o transformar que é a pergunta, né? Isso vai E tem que ter muita coragem. Isso tem que ser ensinado, né? Porque ninguém sabe. Eu não sabia disso. Acho que, não sei se você sabia. Não é falado, não é conversado. Mas esse é o nosso papel, gente. A gente precisa difundir isso. A gente precisa estar cada vez mais compartilhando isso com os empresários. É novo. Por isso que o conceito de imobiliária de empresa tem que estar na cabeça, tem que acontecer. É negócio, gente. O negócio tem que fluir com naturalidade. Parar de caniçar, eu não posso falar que eu estou vendendo. Não, eu nasci para ser vendido. Estou nessa boate hoje, daqui 5 anos, 3 anos eu vou vender. Minha agência de marketing daqui X tempo. Quando o meu time já estiver forte e não tão dependente de vocês como sócios, já está à venda, vou pro próximo, e é isso. E onde o pessoal acha a Baico aí? No nosso site, Baico, BY, buy de comprar, code company. Igual na caneca, galera. Igual na nossa caneca aqui. baico.com.br. Segue a gente nas redes sociais, @baicobrasil. No meu LinkedIn, Rafaela Rossi também. Vai ter muito conteúdo lá. A gente fala muito de empreendedorismo, dúvidas sobre valuation e focados no pequeno e médio porte, empresas com faturamento de até 50 milhões. Então, a gente nichou muito para atender até o médio, que a realidade mesmo, quem que move o nosso país são esses empresários, que é o pequeno e o médio. E vamos juntos que a mudança depende da gente, bom demais. né? Muito obrigado por ter tirado um tempinho aí no sábado. Principalmente um sábado. Para conversar com a gente. Foi muito engrandecedor. Vale demais. E agora sabendo que o Falazada vale 100 milhões aí, tô muito feliz. Quem quiser comprar aí, manda um direct. Tá com a Baico aí, nosso case. Vocês podem mandar na direct lá no Baico, hein, gente? Obrigada a vocês pelo espaço, gente. Valeu. E até uma próxima. Até a próxima. Até quando virar unicórnio, você volta. Exatamente. Exatamente. Fazer essa promessa agora. Exatamente. Pode assumir esse compromisso. Pode. Marca 5 anos, hein, gente? 5 anos é a meta. 2027 tá voltando. Eu acho que vai ser mais rápido, hein? 2027 eu tô voltando. Valeu, gente. Valeu. Até a próxima. Mais.